eu gostaria de estar trazendo uma palavra, tentar ser o mais breve possível, mas eu tenho certeza que esta palavra precisa falar aos nossos corações. Pastora Érica, eita glória! Precisa falar aos nossos corações. Abra sua Bíblia no livro de Salmos 39. Salmos 39. Queremos titular aqui essa mensagem como o Deus dos céus e da terra. Versículo 7 diz assim: para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá está. Se faço minha cama no mais profundo abismo, lá está também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ali a tua mão me seguirá, me guiará, e a tua mão direita me sustentará. Amém. Só esse trecho já fala sobre quem é o Deus dos céus e da terra. Mas entrando mais nesta palavra de Salmos 139, dos 7 ao 10, ela vai nos trazer uma clareza na nossa mente, uma clareza nos nossos pensamentos sobre a presença constante de Deus. E esse salmo retrata a presença, o conhecimento profundo e o íntimo de Deus sobre nós. E muitos podem até dizer, irmão Glauber, Deus não me vê. Deus não sabe quem eu sou. Deus não se importa com o meu problema. Deus não tem aquele zelo, mas Deus sabe quem é você. E eu quero trabalhar em 3 pontos aqui sobre o Deus dos céus e da terra. Ele é o Deus só dos céus? Não. Ele é o Deus dos céus, mas ele é o Deus da terra. Foi ele que formou a terra. E tudo está em suas mãos. Primeiro ponto para analisarmos. Não há como fugir do Deus, de Deus, porque ele é o Todo-Poderoso dos céus e da terra. Eita glória! E quando vemos os primeiros versículos, diz: se eu subir ao céu, tu está lá. E se eu fizer do inferno a minha cama, e o inferno aqui está falando de Sheol, ou lugar dos mortos, se eu fizer do Sheol a minha cama, eis que tu ali está também. Então, eu entendo uma coisa: não tem como fugir do Deus dos céus e da terra. Todo o domínio está em suas mãos. Deus transcende a nossa capacidade de compreensão humana. Como assim? Quando estamos pensando ainda em coisa terrena, ele é tão soberano, tão poderoso, tão Deus, que lá dos céus ele está te vendo. Eu posso até fingir, eu posso esconder de alguém aqui na terra as minhas atitudes, o jeito como eu falo. Eu posso esconder os meus sentimentos. E facilmente é fácil esconder
o que está aqui dentro. Eu posso estar rindo, mas lá dentro pode estar destroçado. Ou eu posso estar chorando e lá dentro eu estar dando gargalhadas de soberba ou de deboche. Quantos? Porque olhamos mais pelo aspecto de sofrimento. Eu posso estar rindo aqui fora, mas lá dentro está destruído. Mas tem gente que está rindo por dentro, por fora, lá dentro está destroçado. Mas tem gente que está chorando, mostrando uma cara de piedade, mostrando para o mundo que ele não consegue nada, mas lá dentro ele está debochando. Olha lá. Olha lá. Mas olha que interessante, pode esconder do pastor Júnior, pode esconder da irmã Elisama, pode esconder da igreja, pode esconder do cenário ali do seu município, do seu estado, pode esconder do Brasil, mas tem um que sabe. Pois quando ele ele designa Samuel para selecionar quem seria o rei de Israel para ungir, Samuel está olhando, pastor Josimar, pelas características físicas, pela beleza. E Deus fala: ô Samuel, você vê o que é externo, mas eu vejo o que está lá dentro. Pode ter postura de crente, mas não é crente. Pode ter postura de pessoas que não deveria nem estar na igreja, mas é mais crente do que muitos. Às vezes olhamos aquele ali, na igreja, eu não tenho nem como visualizar. E quantas pessoas passaram por isso? Eu estava vendo a história de um rapaz totalmente transformado. Feminino mesmo. Mas Deus transformou a história desse rapaz. Casado. Dando frutos na obra de Deus. Mas, quando olhamos pela esfera humana, não dá para compreender como é que vai mudar. Como é que vai ser uma pessoa de Deus? Mas Deus fala: você pode pensar do que quiser. Ainda sou o Deus dos céus e da terra. E Ele move as estações, Ele move os reinos, Ele move as palhas, move o vento, Ele molda as estações como Ele quer. Peraí, estamos em guerra, o que vamos fazer? Vamos orar a Deus. E aí, o que acontece? Para o sol, para a lua, e por um tempo, aquele povo luta, vence a guerra, mas porque Deus ainda para o tempo. É Ele. O pastor Júnior pode até chegar aqui e dizer: olha só, para, pela minha vontade, para porque eu tenho coisa. Não vai acontecer. Mas Ele é um Deus soberano. E o que temos que ter em mente é que servimos a um Deus que nunca perdeu e nunca perderá uma batalha. A minha batalha pode ser grande na minha frente. Eu posso olhar com um olhar de que eu não vou conseguir mais, não tenho mais força para conseguir ganhar essa batalha. Mas Deus está dizendo: calma, Júnior, calma. Não tereis que pelejar, porque eu pelejarei por vós e vou calar a sua boca. Certa feita, eu estava em casa, estava faltando tudo. E eu resolvi fazer igual muitos crentes. Entrei dentro do quarto, chorando para Deus, e comecei a fazer igual Elias. Mas, Senhor, tu sabe que eu estou na tua obra. O Senhor sabe o que eu faço. O Senhor sabe que eu tenho a disponibilidade de fazer isso, fazer aquilo. E como é que está faltando o gás? Como é que está faltando a carne? Como é que está faltando? Não demorou 1 ou 5 segundos o máximo. O portão estava batendo. Eu levantei, ainda meio choroso, fui lá atender. O irmão falou: Deus mandou trazer isso aqui. Eu falei: não precisei. Não é para você questionar. Deus mandou trazer. Era a continha do gás que estava faltando naquele domingo e da comida. Quem é esse Deus? É um Deus que transcende a nossa
nossos pensamentos. Quando entramos no nosso quarto, achamos que estamos falando sozinho, falando pelas paredes, mas Deus diz: olha, eu sou um Deus, que sou o Deus dos céus. Aqui eu governo, mas também a terra é minha, porque eu a fiz com as minhas mãos, eu planejei tudo, não haja. E eu sei cada um dos meus filhos. Você é servo de Deus? Saiba que Deus está zelando pela sua vida. Vou além, porque falamos só de servos, quem está na igreja. Mas você não está na igreja, deixa eu te dizer uma coisa. Deus sabe quem você é antes que você fosse formado no ventre da sua mãe. Pode alguém dizer: não vai dar certo, não vai dar em nada, é um bastardo, é alguém que não deveria ter status. Deus pega, levanta e coloca entre os reis, e os melhores reis de Israel. Deus te pega e coloca no meio de príncipe, e alguns vão dizer: ei, quem é esse? De onde que surgiu a mãe Elisama? Não, como é que chegou a esse status? A Elisama pode dizer: eu conheço um Deus que sabe quem eu sou antes que eu fosse formado. E quando entendemos sobre esse Deus, nada passa batido aos nossos olhos. A partir de agora, o temor que eu tenho na minha vida, eu lanço sobre ele, porque a palavra dele diz: lança sobre mim. E vai mais além, quando ele fala sobre seguir a ele, irmão Josimar. Enquanto que o jugo do mundo, ele é pesado, está nas nossas costas, nos aprisionando, ele diz: tomai sobre vós o meu jugo. Qual é o jugo do Senhor? Eu gosto muito quando o Monglauber canta: é meu, somente meu, todo o trabalho, e o seu trabalho é descansar em mim. Sabe por quê? A obra de Deus, ela não é um fardo. Se você acha que a obra de Deus está sendo um fardo na sua vida, você precisa mudar. Porque a obra de Deus, ela é maravilhosa. E toda vez que vamos fazer a obra de Deus, ela precisa dar gozo na nossa alma, felicidade na nossa alma. Porque quando você está fazendo mecanicamente, aí você já não está fazendo para Deus. Você está pegando o jugo que não é o jugo de Deus. E o meu fardo é leve. Qual é o fardo? Eu quero é ganhar almas. Eu quero é buscar aqueles que para a casa de Deus. Eu quero trazer aqueles que precisam ser impactados por aquela palavra que um dia eu ouvi e converti a Cristo. Esse é o fardo do crente. É esse que é o fardo do crente. Qual é o fardo do crente? Levar o evangelho de Jesus aqui, ó. Levar a toda criatura. Quando alguém olha, pastora Érica, ela é crente. Não, ela não é crente, não. Ela é cristã. Ela tem a marca de Cristo nela. Mãe Elisama, mãe Sandra, não, eu quero ser igual ela. Ela não é só crente, ela é cristã. Passa o vento que passar, mas ela está ali. E uma experiência que eu passei quando era criança, faltando algumas coisas dentro de casa. 5 filhos, eu sou do meio, e eu vinha da sala correndo, mas eu sabia que não tinha nenhum café, e muito mal o fubazinho para a gente dar uma embolada. Todos os irmãos já sabiam que não tinha a comida daquele dia. E eu passei correndo pelo tanque, saindo ali, passei pelo tanque, e eu estava ouvindo minha mãe cantando, hino da harpa. Eu fui lá para o quintal e eu fiquei, minha mãe sabe que não tem nada. E a face dela parece que ela está em um gozo, parece que ela está em uma alegria. E por muito tempo eu fiquei pensando, como alguém consegue ficar alegre em tempos de tribulação? Sabe o que ela tinha? Ela já tinha conhecido o que eu ainda não tinha visto.
Deus, ele é um Deus que zela pelo seu povo. Você pode passar a tempestade, mas ele é um Deus do céu, mas também é um Deus da terra. Aleluia, aleluia. Louvado seja Deus. Essa angústia, a depressão, a tristeza, podem até levar a um profundo abismo. Podem te levar a um profundo abismo. Sim. Mas Deus ali está. Mesmo quando você está na escuridão, trancado no quarto, não quero mais saber de nada. Ali Deus está. Mas por que não fez nada, pastor Júnior? É porque ele está esperando você reconhecer ele como Deus. Porque o dia que você conhecer quem é Deus, não é esse Deus que muitos falam, mas é Deus que tem a capacidade de te arrancar de todas essas situações. Não é dizer, eu creio em Deus, mas daqui a pouco, será? Se minha vida não melhorar. Mas para Deus não tem esse se. Mas se não der certo, aqueles que se põem na brecha, eles precisam confiar. Como diz o salmista, uns confiam em carros, outros em cavalos. Quando está falando isso, está confiar no seu próprio poderio, no poderio humano. Eu confio em carro, confio em cavalos, confio na minha capacidade humana. Você não vai chegar a lugar nenhum, mas a partir do momento que eu faço menção ao nome de Deus, eu confio em quem? No pastor Júnior? Não, no Deus dos céus e da terra. Segundo ponto, não há como fugir de Deus, porque Ele é soberano. Eita glória! Aí mexe com todos os lados. Não é só com o crente. Está falando de todos os lados. Você pode até dizer, eu não quero mais saber de ser crente. Eu não quero mais saber de ir para a igreja. Ei, não tem como você fugir. Uma vez que você foi marcado, você pode dar voltas, pode ir para qualquer lugar, mas você, uma vez que foi selado, você sempre vai voltar, porque não tem como fugir dos olhos do Senhor. Ele é um Deus que zela, Ele é um Deus que cuida, Ele é um Deus que trata, e se for possível Ele tratar com você lá fora, Ele vai tratar, porque não tem como fugir dos olhos do Senhor. E talvez você esteja dizendo, eu não consigo, a vida aqui tá embaraçada, mas meus pés estão cansados, eu não consigo pisar na igreja. Ei, dá o primeiro passo, porque Ele já deu, ou melhor, deu o segundo passo, porque o primeiro passo Ele já deu, morreu por ti na cruz do Calvário. Não é você dar o primeiro passo não, porque o primeiro passo Ele já deu. Por amor a você, por amor a mim, por amor à igreja. Ele deu o primeiro passo com uma aliança de sangue. O pastor Júnior, o máximo que pode fazer isso, as mães principalmente, o máximo que pode fazer é pelo seu cônjuge, principalmente pelo filho, mas por uma humanidade. Você já parou para pensar? Morrer por alguém que está te esbofeteando, zombando, colocando uma coroa de espinho e ainda dizendo, profetiza, você não é o rei. Mas Deus, Ele vai muito mais além do que a nossa capacidade humana de pensar. Se fosse pelo peso da minha mão, eu acho que eu teria destituído muita gente da glória. Mas Ele não. Aonde você estiver, pode ser no mais profundo abismo. Você pode não ter mais contato, você pode não ter um texto bíblico que venha na sua mente, mas Deus está ali, esperando de ti que reconheça, porque na palavra de Deus é bem clara. A um Deus adorarás, acima de todas as coisas.
quando tudo te faltar, e você dizer, eu tenho que voltar porque ele me pegou lá na esquina, ele me pegou lá nas cachaças, ele me pegou lá na prostituição, ele me pegou aonde que ninguém iria me visitar. Eu estava na sarjeta, eu estava sendo alguém imundo perante a sociedade, ninguém dava mais nada por mim, e Deus foi lá, calma, filho. Ninguém foge do meu olhar, ninguém foge da minha mão, porque eu sou soberano. Quando te faltar tudo, Ele está ali. Ele está ali. Não tem como fugirmos da presença de Deus. Pois Ele está presente na terra, está presente nos céus. Ele é um Deus que vê tudo. Mas terceiro ponto, que é para mim e para você: não fuja do Deus que te dá paz. Não fuja do Deus que te dá paz. Ele é um Deus onipotente, onipresente. Nas horas de angústia, Ele está lá. E para dar base a tudo que eu estou falando sobre o Deus dos céus e da terra, Salmos 24, que diz assim, 1 e 2. Ao Senhor pertence a terra. E o quê? Meia parte? É uma parte? Só um pedacinho? Não. Ele está dizendo, ao Senhor pertence a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Eita glória! O mundo e os que nele habitam, porque Ele afundou sobre os mares e sobre as correntes estabeleceu. Eita, aleluia, glória a Deus. Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus que está preste ali, atento, os seus ouvidos, as suas mãos, a nos resgatar no momento de maiores fraquezas da nossa vida. Já passou por esse momento? Eu já. Mas eu não era da igreja? Não. Eu tenho 42 anos. 42 anos de igreja. Se eu passei 2, 3 meses fora, foi muito. Mas, pastor, você está dizendo que tem 42 anos de crente e passou por dificuldade? Passei. Ansiedade, depressão. E quando eu achava que estava no fundo do poço, pensando em tirar minha própria vida, Deus estava ali. E foi a primeira vez que eu ouvi claramente a voz de Deus. Sabe por quê? Aonde eu estava? Era um quarto, isolado, e tinha muito rato, barata, nas condições precárias. E eu só ficava, eu não nasci para ser feliz. Está na hora de eu entregar os pontos. E quando Satanás começa a trabalhar na nossa mente, tudo que eu via era a faca em cima da pia. Era um quarto onde tinha, assim, cama e a pia. Não era um quarto, era um quartinho que era tudo junto. E naquela noite, a única coisa que eu via era aquela faca brilhante. Mas exatamente quando eu peguei aquela faca, Deus bradou no meu coração. Sabe por quê? Ele é e Ele sempre será o Deus da terra e dos céus. Pastor, mas eu tenho chamado e as coisas não estão acontecendo. Calma.
Tudo tem seu tempo determinado debaixo dos céus e acima dos céus. Tudo tem seu tempo. Não adianta pegarmos e tentar fazer o tempo de Deus, porque Ele é um Deus que zela pelos seus. E muitas das vezes queremos colocar Deus no nosso tempo, no Kairos. E esquecemos que Ele é o Deus do tempo. É Ele que controla as estações, é Ele que controla todo o tempo debaixo dos céus, é Ele que controla. Não fuja de Deus, porque Ele quer te dar paz. Eu fiquei me questionando tanto tempo de crente. E cadê essa paz? Até eu entender que Deus não era aquela caixinha que muitas das vezes colocamos. Deus é muito maior do que pensamos. Quando você pensa na sua fraqueza, no seu momento, você não consegue enxergar nada. Mas quando você olha, nos Salmos também fala sobre isso. Olhei para o alto, olhe para os montes, né? De onde vem o socorro? É uma pergunta. O meu socorro vem do Senhor. O meu socorro vem do Senhor. E quanto mais você tenta fugir da presença de Deus, as coisas tendem a ficar mais pretas. Porque sozinho, irmã Elisama, a gente não consegue fazer nada. E toda a felicidade que temos de parque, de viagem, podemos fazer tudo, mas sempre há um vazio que fica ali. Eu estou feliz com isso, estou feliz com aquilo, mas de repente, um vazio. E que vazio é esse? É o Espírito Santo falando: volta para casa, meu filho, volta para cá, porque sozinho você pode se encher de alegrias momentâneas, porque essa alegria é passageira, essa alegria é só momentos ali, mas Deus te chama para a paz. E essa paz que transcende. Já viu a vida de crente? Já parou para analisar a vida de crente, irmão Glauber? Eita, povo que pode passar, e eu estou falando de crente mesmo, cristão, que não arreda o pé de jeito nenhum. O mundo está desabando, a casa está caindo, não tem nada em casa, mas está lá. Porque grande és tu, maravilhas fazes tu. Eita, glória, e somos assim, porque essa alegria não vem de fora. Essa alegria vem de dentro. Quando reconhecemos quem é Deus na nossa vida. Quando sabemos que Deus ele é maior do que minhas expectativas. Quando colocamos o Deus nos nossos sonhos. Quando colocamos nos nossos projetos que começou 2026. E a gente fazemos aquela planilha que tudo vai acontecer. Deus está falando, está faltando um aí. E ele deveria ser o primeiro. E você está fazendo planos. Se Deus não é a primícia. Mas quando colocamos ele como primeiro lugar, sabe, aquele crente que eu gosto muito dessa música. Sejas meu universo, que de manhã seja o primeiro pensamento. Já parou para pensar nisso? Ou primeiro você está acordando desesperado porque tem que resolver o problema de A, resolver o problema de B, resolver o problema particular, ou você está dizendo, meu Deus, hoje eu acordei, graças eu te dou por estar acordado. Pai, vai comigo, toma aí os meus problemas. Deus, soluciona, me deu pelo menos uma luz do que eu tenho que fazer, mas eu estou colocando na mão do Deus dos céus e da terra. A minha força não vale de nada.
Não adianta eu confiar no advogado, pagar altos valores, se Deus dizer, meu filho, você está confiando no homem. Mas se você não colocar Deus em primeiro plano, não está valendo de nada. Ele diz, Israel, eu sou contigo. Por uma condição, é uma condição simples. E ela não é grande, não. A Deus adorarás, somente a Ele adorarás, acima de todas as coisas. Peraí, é difícil? É difícil? Tem gente aí que arruma um montão de deuses, arruma um montão de bandanga, arruma cavalo de montão de deuses. E deuses que não podem fazer nada. Deus está falando, é só um Deus. Você só precisa me adorar, me botar em primeiro plano. Esqueça os deuses que não vão fazer nada por ti. Conclusão. Deus está conosco no meio das nossas provações. Deus está conosco no meio das nossas bonanças. Deus está conosco no meio do nosso caminhar. Como Josué disse, eu não sei vocês, mas eu vou trazer uma firmeza. Eu e minha casa serviremos a Deus. Ele estava falando para o povo de Israel, e aí, faça isso também. Eu não sei o que o mundo está pensando, mas eu sei que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Serviremos ao Deus dos céus e da terra. Aleluia. Louvado seja o nosso Deus. Eu agradeço a minha rica oportunidade. E novamente agradecendo. Primeiramente por tudo que Deus tem proporcionado pela minha vida. Eu não teria inúmeros papéis para escrever o tanto quanto Deus tem abençoado a minha vida. É cansativo? É cansativo. Mas essa paz que eu sinto em minha alma não é porque tudo me vai bem. Essa paz que eu sinto em minha alma é porque eu sirvo ao meu Senhor. Não olhe as circunstâncias, não. Olhe o seu amor, seu grande amor. Não me guie por vistas. Alegre estou. Eu agradeço a minha rica oportunidade. Deus abençoe a todos.